Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos ver os nossos objetivos aqui juntos? Vejamos. Então, nós vamos fazer a leitura do gênero discursivo notícia, certo? Tudo que é importante, tudo que é relevante pode ser noticiado, certo, pessoal? Vamos também diferenciar fato de opinião. Você lembra, então, a diferença entre fato? O que é fato? O que é opinião? Será que o fato muda? A opinião pode mudar, né, pessoal? Vocês lembram, né? Então, nós podemos mudar de opinião. Nós podemos pensar uma coisa e depois de ler, de refletir, nós podemos pensar diferente, certo? Então, o fato, uma dica importante é que ele não muda, né? E a opinião, ela pode divergir, né? Eu posso ter uma opinião, meu colega de turma pode ter outra, alguém da minha família pode ter outra e assim por diante, tá? Mas vamos seguir aqui então. Então, refletindo aqui, iniciando então a nossa aula. Você sabe distinguir então fato e opinião? Então, é uma coisa que algumas pessoas têm dúvida, né? Será que é um fato? Será que é uma opinião? Então, tem que prestar atenção nas palavrinhas, né? Então, cada palavrinha ali é importante para descobrir se aquilo ali faz parte do pensamento da pessoa ou se é realmente uma informação, né? Se é uma informação que não é passível de mudança, então ali nós temos um fato constatado, certo? O que é mais importante em uma notícia? O que será que é? É o fato que é mais importante ou é a opinião? Hein, pessoal? O que vocês acham aí? Eu acho, na verdade, é o que de verdade é, né? O fato realmente ele é mais importante. Sem fato não há notícia, né? Porque a notícia sempre ela é construída a partir de um fato. Então, não aconteceu nada, por que eu vou noticiar, né? Aconteceu, então pode virar notícia, certo? Então, por isso o fato ele é sempre mais importante. A opinião ela pode existir, né? De uma forma sutil? Pode, mas o elemento principal realmente vai ser aqui na notícia o fato, tá bom? Lembraram? Você sabia que uma notícia ela deve ser sempre baseada em um fato e pode ou não apresentar a opinião daquelas pessoas consultadas pelo jornalista? Essas pessoas elas podem ser especialistas no assunto ou ainda pode ser pessoas que são envolvidas ali de alguma forma, né, com aquela notícia, certo? Com o fato noticiado. Então, a opinião geralmente ela não é do jornalista em si, tá? Que está produzindo aquela matéria, mas de pessoas que participam ali como pessoas entrevistadas, né? Pessoas que vão prestar informações ali ao longo da notícia, certo? Muito legal isso. Agora, eu quero convidar vocês a fazer uma leitura aí comigo, né? Então, de um trecho da notícia para identificarmos os fatos e também as opiniões que foram apresentadas aqui, tá bom? Vamos lá? Observe lá então a nossa manchete, né? Manchete então é o nome que nós podemos dar ao título então da notícia. Fãs do Festival de Parintins fazem fila desde ontem para entrar no Bumbódromo. Foi publicado no dia 30/6 de 2017, às 17h48, por Bianca Paiva, correspondente da Agência Brasil em Manaus. Observe um detalhe bem importante, né? Então a notícia ela é sempre datada. Então eu tenho que saber a data, né? Que aquela notícia aconteceu, aquele fato, né? Que foi ali divulgado. Então é diferente de outros textos que não precisam, né? Ter uma data específica, certo? Outra coisa, o fato ele tem que ser atual, certo? Então tem que ser do próprio dia que aquela notícia foi veiculada ou do dia anterior, no máximo, né? Então é como se fosse um texto que tem prazo de validade, por isso que tem a data, né? Então, prazo de validade, porque a notícia ela não faz muito sentido se aquele fato aconteceu há muito tempo. Ele não vai afetar o dia a dia das pessoas, né? Porque o fato ele precisa ser relevante, né? Para ser divulgado, beleza? Vamos adiante? Olha lá a leitura, acompanhe comigo aqui o início. As filas das galeras, como são chamados os torcedores dos bois Caprichoso e Garantido, já estão dando a volta hoje, 30, no Bumbódromo de Parintins, no Amazonas.
O festival folclórico só começa à noite, mas muita gente chegou bem antes para garantir um bom lugar para assistir às apresentações. A torcida organizada Mancha Vermelha, o Louco Torcedor do Garantido, está acampada desde as 6 horas de ontem. A funcionária pública Gorete dos Santos integra o grupo. Ela é parintinense e, mesmo morando atualmente em Manaus, não perde um só festival. Certo? Gostaram, né, das informações apresentadas? Bacana, né, pessoal? Agora, vamos à atividade número 1. Acompanha lá, né? Então, eu tenho aqui um trecho para você prestar atenção e responder a seguinte pergunta. Em sua opinião, qual é a razão desse festival atrair tantos fãs? Responda, já voltamos. Muito bem. Bom, o professor perguntou então algo relacionado à sua opinião, certo? Se é a sua opinião, com certeza cada aluno vai pensar de uma forma diferente, né? Não há como. Então, a resposta seria igual, né? Certo? Então, com certeza você pensou aí numa possibilidade e o outro aluno, outro colega da mesma turma, né? Ou de outra cidade, enfim, com certeza pensou diferente, tá? Então, uma resposta mais pessoal, né? Por fazer parte da opinião, né? Lembra que nós falamos que a opinião ela pode divergir, né? Nem todo mundo pensa igual e isso é legal, por um lado, né? Então, porque se todos pensassem da mesma forma, né? Imagina todos usando a mesma cor, porque acham a mesma cor legal, ouvindo sempre a mesma música, porque é a única música legal no mundo,
né? E as outras músicas, e os outros cantores, e as outras cores, né? E as outras culturas seriam ruins, né? Porque todos gostariam de uma única, né? Não faria sentido então de produzir tantas outras, né? Se não houvesse quem consumisse aquele conteúdo, certo? Então uma resposta então, como nós podemos observar aqui, que é uma resposta pessoal, beleza? Muito bem. Agora continuando aqui a nossa leitura então da nossa notícia, acompanhe lá. A gente acampa um dia antes para mostrar o amor pelo nosso boi, pelo nosso brinquedo de São João, que é o garantido. É uma expressão de amor, disse a torcedora. Já a paraense Auricélia Amaral, torcedora do Garantido, vai assistir pela primeira vez ao festival. Esse ano para mim é especial. Deu para conciliar o trabalho e eu estou aqui na emoção e expectativa, contou Auricélia. Os torcedores dos bois sempre enfrentam muito sol e às vezes chuva, aguardando o momento de entrar no bumbódromo. Certo? Gostou então da informação aqui, né? Então temos ali verdadeiros torcedores, né? Como se fosse ali nos campeonatos de futebol, né? Nós temos ali a rivalidade entre as torcidas, né? Então um provoca o outro, né? Cada um tenta demonstrar o amor ali pela sua torcida, né? Com camisetas, com bandeiras, né? Com frases marcantes, enfim, tudo isso contribui bastante, né? Para que aquele festival ali de Parintins seja ali realmente muito legal e interessante, assim como o carnaval é atrativo, como vários outros eventos, né? Por exemplo, os de futebol que nós já citamos aqui, certo? Então, olha lá, leia o trecho. A gente acampa um dia antes para mostrar o amor pelo nosso boi, pelo nosso brinquedo de São João, que é o garantido. É uma expressão de amor, disse a torcedora. Pergunta, por que foi utilizada as aspas nesse trecho? Já voltamos.
Legal, e aí? Você conseguiu descobrir, então, por que as aspas foram utilizadas? Então, vocês sabem que as aspas, elas não são usadas com uma única finalidade, né? Temos várias possibilidades, né? Pode ser para colocar ali uma fala de uma pessoa integralmente, pode ser para dar destaque a uma fala, pode ser para ironizar, enfim, pode ter vários objetivos. Cada contexto é que vai determinar, né, o porquê que aquelas aspas foram utilizadas ali, certo? Então, eu preciso ler e tentar entender qual é o contexto que as aspas apareceram. Vejamos aqui, então, nesse contexto, né, apresentado, por que ela foi utilizada. Olha lá. Então, aqui as aspas elas foram utilizadas para indicar a fala. Então, a fala integral, então, da pessoa ali que prestou o depoimento. Por isso, por esse motivo, né, nós chamamos de discurso direto que foi utilizado. Então, não há modificação na fala, então a fala é integral e por isso, então, usa-se as aspas, né? Não foi a escrita da jornalista, foi uma outra pessoa, né, que disse isso em depoimento, então foi colocado da maneira que ela realmente disse, tá bom? Legal, né? Lembraram dessa informação. Então, além do travessão lá num texto, por exemplo, né? Por exemplo, numa narrativa, além do travessão, as aspas também podem indicar a fala de um personagem. É legal, isso é interessante que você lembre. Continuando então um pouquinho nessa leitura. Olha lá. Neste ano, a organização do festival providenciou uma longa cobertura de lona para aliviar o calor. A novidade agradou a parintinense Cristiane Rodrigues Ferreira, de 37 anos, que há 3 anos consecutivos é a primeira da fila do Caprichoso. Esse ano está uma energia tão frenética desde o início dos ensaios. Parece que a vitória está no nosso colo, faz tempo. Tá todo mundo cheio de esperança que esse ano não tem como dar errado. O Caprichoso esse ano vai ser campeão. É só olhar para as alegorias, afirmou a parintinense. A capacidade do bombódromo de Parintins é de 30 mil pessoas. Segundo o prefeito Bi Garcia, a cidade está cheia de turistas. Eu tô com medo da ilha ir para o fundo. Ela está muito lotada. A cidade está cheia realmente. Muitos turistas chegando no aeroporto. A primeira noite de apresentações do 52º Festival Folclórico de Parintins está marcada para começar às 21h30 com o garantido. O Caprichoso vai entrar na arena do Bombódromo por volta de 00h30, encerrando às 3h da madrugada. Cada boi tem 2h30 para se apresentar. Legal, né? Interessante essa questão aí, né? O tempo então é bem longo, né? 2h30 para cada grupo se apresentar. Então é muito semelhante às escolas de samba, né? Então no carnaval, só que o tempo eu acredito que não seja tudo isso, né? Eu não lembro o tempo ali das escolas de samba que eles têm, mas é bastante tempo, né? Então encerra praticamente às 3h da manhã, né? Então um festival ali muito longo, né? Com 2 grupos, né? O boi caprichoso e o boi garantido, certo? Bacana. Agora, perguntinha para vocês. Vocês sabem a diferença, então, entre fato e opinião? Aliás, vocês lembram a diferença? Acredito que já tenham visto em algum momento, né? Isso. Então, vamos relembrar, então. Então, fato é aquilo que nunca muda, né? Então, é uma informação precisa e fixa, certo? Não se altera. Já a opinião, ela faz parte de informações que eu obtenho que podem divergir entre uma pessoa e outra, né? Entre um grupo e outro. Então, a opinião ela pode ser modificada. Então, cada um tem um pensamento específico sobre um assunto, né? Então, eu concordo com isso, o outro discorda do mesmo assunto que eu concordo, né? Então, eu gosto de uma cor, a outra pessoa gosta de outra. Cada um tem uma opinião. Ah, eu acho que isso é melhor. Não, o outro acha que a outra coisa é melhor. Um ritmo é melhor, né, para mim, e outro ritmo pode ser melhor para você, por exemplo, e assim por diante. Então, ó, fatos são acontecimentos que realmente aconteceram, são uma verdade comprovadas. Então, a opinião é uma visão particular sobre um fato. Então, é um pensamento próprio de cada um, né? Cada um interpreta de uma forma aquela informação, tá
bom? Beleza? Atividade número 13, então. Leia os trechos abaixo e identifique qual apresenta um fato e qual deles apresenta uma opinião. E também justifique sua resposta. Já voltamos. Legal, e aí? Você percebeu então qual trecho trata de um fato, qual trecho trata de uma opinião, né? Teve dúvidas, né? Observou o contexto então, porque é o contexto que vai determinar, né? Aquela informação é precisa, ela não muda, ou alguém pode pensar diferente de mim a respeito disso, então poderia ser uma opinião. Vamos ver então o que era opinião e o que era fato, qual deles era fato, qual deles era opinião. Vejamos aqui. Então, observe aqui, ó, esse trecho aqui, ó. As filas das galeras, como são chamados os torcedores dos bois, caprichoso e garantido, já estão dando a volta hoje 30, no Bombódromo de Parintins, no Amazonas. Perceba aqui, ó. Aqui nós temos um fato. Por que é um fato, professor? Porque é uma informação, ela não se altera. Realmente aconteceu, está comprovado, né? Então, por fotos, por outras coisas, podem ser comprovadas. Então, aqui nós temos um fato. Já no outro trecho, olha lá, a gente acampa um dia antes para mostrar o amor pelo nosso boi, pelo nosso brinquedo de São João, que é o garantido. É uma expressão de amor. Então, observe aqui que eu tenho um pensamento da pessoa ali que está prestando depoimento, né? Então, é uma opinião, né? Então, a expressão amor, né? Ali representa um sentimento que é daquela pessoa específica, né? A outra pessoa pode pensar diferente, né? Certo? Beleza? Perceberam então essa diferença do fato e da opinião? O fato é comprovado, não se altera, e a opinião cada um pode pensar de uma forma diferente, tá bom?
Então, o que nós vimos durante a aula? Fizemos a leitura de um trecho de uma notícia, compreendemos ali o uso das aspas, né, para que serve, né, aqui então foi para relatar o discurso direto, né, a fala da pessoa integralmente, e distinguimos o que é fato e o que é opinião, beleza? Então, agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima.